Esse comentário é sobre a recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal e o regime de separação obrigatória de bens. A lei civil, o Código Civil, dizia originalmente que os maiores de 60 anos que casassem, que contraíssem o casamento, eles teriam necessariamente que se enquadrar no regime de separação obrigatória de bens. Não haveria comunhão de bens entre os cônjuges. Depois, em 2010, o Código Civil foi alterado, essa idade de 60 anos passou para 70 anos. Quem casasse acima de 70 anos teria de seguir o regime de separação obrigatória de bens. Não haveria a possibilidade de escolha. Pois bem, esse tema, num cenário de discussão de um processo de inventário, foi parar no Supremo Tribunal Federal por meio do agravo em recurso extraordinário 1309-642. O Supremo Tribunal Federal afetou esse recurso, deu a ele repercussão geral e definiu o tema 1236. O que disse o Supremo? O Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade desse artigo, julgou sobre a constitucionalidade desse artigo, 1641-2 do Código Civil. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que obrigar a pessoa maior que 70 anos a escolher um determinado regime é inconstitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse dispositivo da lei civil ofende o direito de escolha do maior de 70 anos. Com que base o Supremo Tribunal fez isso? Princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 3º da Constituição e o princípio de redução da desigualdade social e o artigo 230, que é o artigo que obriga tanto a família quanto o Estado a amparar, a proteger a pessoa idosa. O Supremo entendeu que haveria uma interferência na escolha do maior de 70 anos indevida, injustificada na Constituição Federal. E, por isso, declarou inconstitucional a disposição do Código Civil que obriga ao maior de 70 anos a casar sob um determinado regime. Como o Supremo Tribunal Federal anteriormente já havia decidido que, para fins de herança, o casamento e a união estável têm o mesmo efeito, esse é o recurso extraordinário 878-694, o que o Supremo fez? Estendeu também o entendimento para a união estável, ou seja, a união estável do maior de 70 anos também poderá ser em um regime que não o regime de separação de bens. Como é que isso funciona na prática? A pessoa com mais de 70 anos que quiser casar num regime de bens que não seja o da separação de bens, ela pode declarar isso por escritura pública, fazer uma declaração de vontade, e então o regime que ela escolher, passará a ser o regime de bens entre o casal, a comunhão de bens, por exemplo. A mesma coisa se dá com quem vive em união estável e tem mais de 70 anos. Essas pessoas poderão declarar, tomar uma decisão sobre o regime de bens que elas querem seguir. Na ausência desta declaração, aplica-se a separação de bens. Mas, havendo a declaração, aplica-se a vontade da pessoa que está casando ou que está declarando o regime que quer numa união estável. Em relação aos casamentos e às uniões estáveis que já estão em curso, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que as pessoas podem mudar o regime. Se for um casamento por via de ordem judicial, se for uma união estável, por via de escritura pública, também declarando a vontade e escolhendo qual o regime que a pessoa quer seguir. Isso tem um impacto tanto nos regimes de casamento em si, né, nas separações, como tem um impacto nos inventários. Porque no inventário, lembra quem conhece a lei civil, que o regime de separação obrigatória excluía a companheira ou a cônjuge, inclusive da sucessão, da ordem de herdeiros. E agora, podendo a pessoa escolher um outro regime, veja, uma pessoa de 70 anos que casa depois dos 70 anos, escolhe um outro regime, poderá ter essa pessoa como meera ou como herdeira, né, como participante da ordem sucessória num cenário de um eventual inventário. Então, é uma mudança importante, impactante, essa é uma regra já antiga do nosso direito, e o Supremo Tribunal Federal deu a ela uma nova conotação com base nesses princípios, e atualmente, de acordo com este tema, lembrando, repercussão geral,
com repetição obrigatória em todos, com obediência obrigatória em todos os processos, deu ao Código Civil uma nova conotação, né, e preservou a liberdade de escolha das pessoas maiores de 70 anos com esse reconhecimento dessa inconstitucionalidade. Uma decisão importante, impactante, nova no nosso sistema e que muda sensivelmente os regimes de casamento dessas pessoas que têm mais de 70 anos de idade. Um novo cenário de aplicação da lei civil, de acordo com a Constituição, aos olhos do Supremo Tribunal Federal.